Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos trazer um assunto que com certeza é edificador para a sua vida. Por isso já quero pedir para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, compartilhe com a tua igreja, com o teu ministério. Então já vamos começar. Eu quero que você imagine comigo a seguinte situação. Pense que estamos numa guerra e nesta guerra dois exércitos estão para se confrontar. E um exército descobre que o outro exército tem uma arma infalível, tem uma arma poderosíssima que, se for usada, vai destruir completamente esse exército inimigo. E o que é que esse exército faz? Estuda esta arma que esse outro exército tem e agora passa a atuar de forma que não deixe o exército inimigo, o seu exército inimigo, descobrir a verdade desta arma, o poder desta arma, para que eles não sejam consumidos. Bom, vai fazer todo sentido para você o que eu quero te falar agora. Nós somos do reino da luz, estamos em guerra com o reino das trevas. Existe uma arma poderosíssima dada à igreja, que a igreja pouco ou quase nunca tem utilizado dela. O adversário das nossas vidas, ele sabe que a igreja é poderosa e, se usar esta arma, as portas do inferno não prevalecerão. E o que é que ele faz? Ele faz de tudo para impedir que a igreja de Cristo use desta ferramenta, se use desta arma, para que ele não seja de fato então logo destruído. Que arma é esta? Então vamos lá, eu quero começar aqui por João 17:21, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Ele começa dizendo o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus aqui não somente manifesta a Trindade, ele no Pai, o Pai dele, mas ele inclui aqui a igreja, ele inclui os seus discípulos, ele inclui os seus seguidores, dizendo: assim como eu e o Pai somos um, assim os meus seguidores, assim a minha igreja precisa também ser uma. Uma em quê? Em um só propósito. Nós entendemos pela Trindade a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embora estejamos falando de três pessoas que se convergem em uma só em propósito: Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo na terra, tem um poder que é o poder para avançar, para destruir as obras do inferno. Você pode dizer: há poder na oração? Há poder na oração. Há poder na fé? Há poder na fé. A igreja tem muitas armas que podem ser utilizadas, mas esta arma é a arma que o adversário usa para neutralizar a igreja e não permitir que ela avance. Combinado assim? Entendeu até aqui? Então vamos lá. Para isso eu preciso te levar a um outro texto da Bíblia Sagrada, que está agora em Gênesis capítulo de número 11 e o versículo de número 6. Olha o que nos diz a palavra de Deus aqui. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Observe que esta fala é a fala do próprio Deus. O próprio Deus é quem está observando a construção da Torre de Babel. E o próprio Deus está dizendo: os homens são um só. Tudo o que eles quiserem fazer em unidade, ninguém poderá impedi-los. Então Deus desce, confunde as línguas, e a torre não prossegue na sua construção, ela para ali mesmo. Eu quero lhe falar hoje do poder da unidade. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Você já deve ter ouvido falar sobre união, você já deve ter ouvido falar sobre a unidade, você já deve conhecer este assunto, mas a prática dele requer de nós mais do que conhecimento, porque conhecimento é saber e sabedoria é fazer. Então, colocar em prática o poder da unidade colocará a igreja de Cristo em uma vantagem sobre o reino das trevas. Consegue perceber isto? Consegue entender essa verdade implícita na palavra de Deus? Porque unidade é diferente de união. A união, ela é promovida por um fator externo que faz com que todos estejam juntos, mas não no mesmo propósito. Por exemplo, quando nos reunimos no templo, podemos estar em união, mas não significa
que estamos em unidade. Por exemplo, uma família pode se reunir debaixo de um mesmo teto, mas não significa que estejam em unidade, que apenas estão em união. É claro isso para você? Preciso que você compreenda esta verdade. Unidade é diferente de união. União é diferente de unidade. União é estar junto. Unidade é estar no mesmo propósito. A unidade, ela tira fora o individualismo. E vai aqui uma historinha que todos conhecem. Aquela velha história do suco de laranja. Você pode fazer com a fruta que você quiser, tanto faz. Mas vamos pegar esse exemplo. Um saco de laranjas tem laranja de vários tamanhos, de vários formatos. Elas estão em união, não em unidade, porque o saco de laranjas as prende ali dentro. Se rasga-se o saco, cada laranja corre para vai para o seu lado, rola para o seu lado. É a diferença de estar em unidade. Quando eu pego todas essas laranjas, coloco no processador, faço de todas elas um suco, eu tenho algo indivisível, eu tenho uma unidade. Todas as diferenças das laranjas foram perdidas. Tamanho, forma, não existe mais, só existe o suco dela. Então esse exemplo simples que eu posso te dar aqui nos faz começar a entender por onde nós vamos caminhar hoje. Não podemos viver apenas em união, precisamos estar em unidade. A unidade lança fora todo o individualismo. Hoje nós percebemos que existe muito individualismo. É o ministério de fulano, é o ministério de ciclano, é o pastor Beltrano, é a igreja que é mais relevante, é a igreja que é menos relevante, é a igreja que é mais famosa, é a igreja que é menos famosa, é o ministério de fulano. O reino fica-se esquecido. As verdades bíblicas que nos faz avançar como corpo de Cristo acabam não sendo atuantes de forma eficaz, porque somos divididos entre nós mesmos. Então, este princípio poderosíssimo é o que a igreja precisa aprender a cultivar para avançar contra o reino das trevas. Então comece a entender comigo aqui que o caminho já está sendo pavimentado. Quando nós deixamos as nossas diferenças de lado, quando nós deixamos o nosso individualismo de lado, acionamos o maior poder da igreja, que é o poder da unidade, que é diferente de estar em união. Então, para ter unidade, eu preciso ter o mesmo propósito. Aí você pode dizer para mim, mas as igrejas não têm o mesmo propósito? A igreja não tem o propósito de chegar no céu, o alvo não é pregar Jesus, o alvo não é fazer com que as almas sejam alcançadas. Embora nós entendemos aquilo que devemos fazer do cumprimento do ID, não há unidade na execução desse propósito. Consegue entender isso? Eu vou voltar lá na construção da Torre de Babel. Olha o que Deus está observando. Alguém está trabalhando lá em cima e diz: martelo. Alguém lá de baixo ouve o martelo. Martelo, leva para ele. O propósito é a construção da torre. Alguém lá embaixo ouve alguém lá em cima dizendo: massa. Leva-se massa para que haja o avanço da construção. Já começamos a montar aqui, a ideia para que você comece a entender. Temos um alvo. Você pode dizer: o alvo é esse ID que nos fora dado. Mas a forma da construção deste alvo nos faz ser divisíveis. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai descer, confundir as línguas, e quando alguém pede martelo, alguém entende serrote. Quando alguém fala massa, alguém entende água. A torre não consegue mais ser erguida. Eles precisam parar a construção da torre, porque não há mais comunicação entre eles. Então, comece a entender aqui esta verdade, eu já volto nela. Amém? Quando não há unidade, o propósito não consegue ser alcançado. Qual é o propósito da igreja? Alguém vai dizer: ganhar almas, pregar o evangelho. Qual é o propósito da igreja? A igreja, ela é o corpo físico de Cristo na terra. Cristo é o cabeça, mas a igreja é o corpo. É o corpo que se movimenta, é o corpo que gesticula, é o corpo que caminha, é o corpo que vai, é o corpo que vem.
Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo, ou seja, ela manifesta as ações do Filho de Deus aqui na terra. Por meio de quem? Do seu corpo. Embora Deus seja Espírito, Deus tem um corpo, e o corpo de Deus na terra somos nós, a igreja. E como corpo, cada membro cumpre uma função específica dentro deste propósito da igreja. Por exemplo, eu tenho 2 olhos, 2 ouvidos. Embora eu tenha 2 olhos, eu não vejo coisas diferentes, eu vejo uma mesma coisa. Embora eu tenha 2 ouvidos, eu não ouço coisas diferentes, eu ouço a mesma coisa neles. Entende isto? São propósitos diferentes, mas a unidade de um mesmo corpo, para que ele seja funcional. Quando a igreja de Cristo não entende o que é unidade, passa a viver em união, o propósito perde a força, porque não há ações contundentes como o corpo. Como, por exemplo, que os meus braços seriam funcionais se eles não estiverem ligados ao corpo? Como que as minhas pernas serão funcionais se elas não estiverem ligadas ao meu corpo? Então a igreja de Cristo, ela precisa ter unidade para que as suas ações e os seus propósitos sejam concluídos com êxito e com poder. Por que a igreja precisa viver em unidade? Porque a unidade é viver além da força física que nos faz estar juntos, nos dá um propósito. Então, a unidade nos faz ser inseparáveis. Lembra do suco da laranja? Se eu pego agora esse suco de laranja que eu fiz com várias laranjas, coloco num copo, não tem como eu dividir e dizer: aqui eu sei que esse gosto é o gosto daquela laranja maior, este aqui é o gosto daquela laranja menor. Aí esse gosto que eu senti agora é o gosto da laranja. Você entendeu? A igreja de Cristo, ela precisa ser indivisível, e a unidade faz isto. Olhos, nariz, ouvido, boca, tudo está no corpo interligado e não podem ser divididos. Não posso tirar isto de mim, porque eu perco a utilidade como corpo físico são quando eu perco um dos meus membros. A igreja de Cristo precisa trabalhar para que as suas ações venham de encontro ao verdadeiro propósito do corpo de Cristo na terra, não mais de formas isoladas. Ministério de fulano é um braço, mas fora do corpo. Ministério de ciclano é um braço, mas também fora do corpo. Não cumprimos o nosso papel como corpo de Cristo, como organismo vivo nesta terra, quando assim o fazemos, quando assim o agimos. A outra verdade que eu aprendo na unidade é que a unidade, ela é imparável. Quando eu estou no propósito como igreja, em unidade, eu sou imparável. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja não para, ela não cessa os seus ataques contra as hostes infernais. Amados, estamos vivendo um tempo em que a igreja está vivendo mais se defendendo do que de pronto atacando as portas do inferno. Eu ouço constantemente, sou pastor e sei do que eu estou dizendo aqui, e sou pastor há muitos anos, e o que eu vou lhe falar é uma experiência vivida. Muitos e muitos dos nossos irmãos na fé, eles vivem mais sobre o ataque do adversário do que atacando o adversário. São vitórias pontuais. Eu tive uma vitória aqui, eu tive uma vitória ali, mas a sensação de estar sobre um iminente ataque não nos deixa avançar e prosperar. Aparentemente o que vemos é que somos podados na nossa fé. Aquela fé altruísta, aquela fé vencedora, aquela fé que nos faz romper limites. A igreja de Cristo em unidade, anote isso aí, primeiro, ela é indivisível, não se pode dividir a igreja de Cristo. Agora é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Estamos vendo igrejas e igrejas e igrejas, e cada uma puxando para um lado. A igreja de Cristo, segundo a verdade, ela é imparável. O corpo não foi feito para ficar parado. Um corpo parado, escute, é um corpo morto, é um corpo que não tem vida nele. Mas o corpo que há vida nele, ele é um corpo que não pode estar parado, ele está sempre em movimento, ele está sempre realizando alguma coisa. A igreja de Cristo, ela é um corpo imparável quando está em unidade. Mas se a igreja de Cristo não está em unidade, ela não cumpre o seu propósito, logo ela estará estagnada, ela estará parada.
E a outra verdade que eu aprendo aqui na unidade é que a igreja de Cristo em unidade, ela se torna forte, ela se torna invencível. A Bíblia chega a nos dizer que se você pega uma vara, você quebra facilmente, mas duas já tem mais dificuldade, três, dificilmente talvez você consiga quebrar. Um bordão de uma corda, de uma dobra só, pode se rasgar facilmente, mas se você der várias dobras, mais difícil será de fazê-lo romper. Então é isso que nós aprendemos no poder da unidade. Quando estamos em unidade, somos fortes. Quando estamos em unidade, somos invencíveis. A igreja de Cristo foi constituída para vencer. Ela foi alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Pode soprar os vendavais, pode vir a tempestade. Cristo é a rocha angular desta construção. Nós não seremos derrotados, mas para isto precisamos entender que só é possível estar nessa rocha se estivermos em unidade, porque toda a construção, ainda sobre esta rocha, ela terá todos os protocolos que se cumpre para a edificação de uma casa. Então não é uma parede, não é uma porta ou uma janela, é uma construção, é um corpo, não é uma mão, não é um braço, consegue entender isso? Não é uma cabeça, não é um ouvido, não é algo separado, tudo é um propósito só. Uma casa só é casa se ela estiver toda pronta e edificada. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, só é a igreja de Cristo se ela estiver em unidade. Se ela estiver em unidade, ela é indivisível. Se ela estiver em unidade, ela é imparável. Se ela estiver em unidade, ela é invencível. Anote essas três verdades que a unidade nos faz viver como igreja de Cristo. Agora compreenda bem o que Gênesis 11:6 está nos dizendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade é constituída em um só povo, princípio da unidade, um só povo, vou repetir, um só povo. Aí o texto continua nos dizendo o seguinte: falam todos a mesma língua, falam todos uma só língua. A igreja de Cristo não pode ser uma igreja de falácias, onde se fala muitas coisas diferentes. As pessoas hoje estão confusas, não sabem mais o que ou a quem ouvir. As pessoas hoje ouvem tantas coisas, mas a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, tem sido negligenciada por muitos. A igreja de Cristo precisa voltar a falar a mesma coisa, a mesma verdade, o mesmo ensinamento. A igreja de Cristo precisa estar pautada naquilo que o Senhor entregou a ela para ser e para fazer. O texto continua dizendo: primeiro, eles são um só povo; segundo, falam todos a mesma coisa. Aí o texto vai continuar e vai nos dizer assim: e isto é apenas o início, ou seja, esta construção é apenas o início. Quando Deus estava falando essas verdades que estão aqui registradas, o adversário das nossas vidas estava ouvindo e vendo tudo, e ele entendeu o que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo o seguinte: o homem em unidade é poderoso e ninguém pode pará-lo. Então vamos descer lá, confundir as línguas, para que eles não estejam em unidade, sendo um só, porque sendo um só, eles vão conseguir realizar o que quiserem. Aí o diabo entendeu: então eu não posso deixar o homem viver em unidade, eu não posso deixar logo a igreja viver em unidade. Se a igreja estiver em unidade, pronto, estou perdido. Pensamento do adversário. E o que é que ele vai fazer? Sendo estrategista, fazer de tudo para que a igreja não viva em quê? Em unidade, meu irmão. Está vendo por que é tão difícil a igreja de Cristo se mover como organismo vivo, como pessoas dentro ainda que de denominações diferentes, mas com o mesmo propósito, servindo a um alvo maior, que é Cristo, e sendo a igreja de Cristo na terra? O texto bíblico está dizendo isto: em breve nada poderão impedi-los de realizarem o que quiserem. Aqui está o poder da unidade. Na unidade nós conseguimos realizar muitas e muitas coisas. Na unidade nós conseguimos avançar. Na unidade nós vencemos. Na unidade nós manifestamos Cristo ao mundo. Para isso eu preciso que você volte novamente comigo em João 17:21. Jesus está orando pelos seus discípulos, e o que é que ele vai dizer? Que todos sejam um, Pai, como eu sou em ti. Então, se nós somos um e estamos no Pai, manifestamos o poder de Deus através da igreja. Por que a igreja não manifesta de forma tão autêntica ou mais contundente o poder de Deus na terra? Por causa da falta de unidade do corpo de Cristo nesta terra. Então Jesus continua dizendo: para que todos sejam um em mim, como eu sou em ti,
para que o mundo creia. Sabe quando que o mundo vai crer que a igreja representa Cristo na terra? Quando a unidade estiver presente dentro da igreja. Quando não mais estivermos brigando nas nossas redes sociais. Quando não mais estivermos discutindo nas nossas redes sociais. Imagine, o povo hoje briga por tudo e qualquer coisa, porque não há maturidade. Não há maturidade, não há a mente de Cristo manifesta na vida das pessoas. Por isso que eu tenho batido muito nesta tecla. Mas vós tendes a mente de Cristo, porque quem tem a mente de Cristo tem o coração de Cristo e faz parte do corpo de Cristo nessa terra. Se eu não tenho a mente de Cristo, eu não tenho o coração de Cristo, não tenho os ouvidos de Cristo, não tenho a visão de Cristo e não sou o corpo de Cristo na terra. Jesus conclui dizendo: para que sejam um em mim, como eu sou em ti, que eles sejam um em nós. Então o Filho está dizendo: Pai, que a igreja seja uma em nós. Então nós temos que ser um em nós e um em Cristo. Nós precisamos estar inseridos dentro desse contexto, para que o mundo creia que tu me enviastes. O mundo tem dificuldade de entender que a igreja realmente é a igreja de Cristo, que prega a verdade, que anuncia as boas novas de salvação. O mundo vai ver isto quando? Quando ver em nós esta unidade que nos é requerida e que nos pede. Então, para concluirmos aqui, para você entender, o adversário olhou e viu e disse: não posso deixar a igreja de Cristo viver em unidade, porque se a igreja estiver em unidade, eu estarei derrotado. E para que a igreja não me derrote, eu trabalho para que ela não utilize o poder da unidade. Meu apelo aqui é: igreja de Cristo, vivamos em unidade. Igreja de Cristo, estejamos juntos. O poder da unidade, ele é tão grande que uma família pode estar debaixo de um mesmo teto e não estar em unidade. Mas quando uma família está em unidade, essa família cresce, prospera, é bênção de Deus, transborda nesta terra. Uma empresa que não tem unidade dentro dela, fatalmente corre sério risco de falir. Uma igreja que não vive em unidade é uma igreja que infelizmente não está inserida no corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo não há individualismo. Pode ter funções diferentes, braço, perna, olho, ouvido, mas o propósito é servir ao organismo maior, que é o corpo, que é Cristo manifesto na terra através da sua igreja. Eu termino dizendo o seguinte: eu ouvi há pouco tempo uma amiga me dizendo: pastor, eu fico triste porque no nosso estado a grande maioria das igrejas são igrejas que vieram fruto de uma divisão. Eu parei e comecei a pensar comigo: divisão é diferente de multiplicação. Se você tem uma laranja e parte ela ao meio, você não tem duas laranjas, você tem duas partes de laranja. O que é multiplicação? É quando de uma laranja eu multiplico e faço outra laranja. Isto é multiplicação, essa soma é muito fácil. Se você divide um por um, o que é que você tem? Meio. Então o que é a multiplicação? É quando eu estou dando frutos. Eu ouvi atentamente o que aquela pessoa queria dizer. O que ela estava querendo dizer é que não está havendo um crescimento da igreja, está havendo a divisão da igreja. E isto é muito triste. Nós vemos que muitas pessoas deixam de se achegar a Cristo, deixam de conhecer o poder transformador do Evangelho, porque infelizmente estão sendo guiadas ou orientadas por muitos desses homens, que não multiplicaram a essência que receberam, mas dividiram parte de um corpo aonde eles estavam. É triste isto, mas é uma dura realidade. Nós precisamos voltar aos princípios da unidade. Nós precisamos voltar ao princípio da palavra. União é diferente de unidade. Não pense que por estar junto, você está em unidade. Não pense por ter uma placa de uma igreja, você é a igreja de Cristo. Não pense porque tem um título de pastor, você é pastor da noiva de Cristo. Somente são aqueles que manifestam as verdades que estão aqui. Qual é esta verdade? Não há individualismo, não há partidarismo, não há jactância. Cada um coopera para que o corpo de Cristo se manifeste a todas as vidas e a todos os homens. Espero que esta aula seja enriquecedora para a sua vida. Espero que você tenha tomado nota de tudo que foi aqui dito e falado. Compartilhe esta aula com mais pessoas, para que esta palavra alcance muitas e muitas vidas. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Vivamos em unidade.